1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. E 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Uma pergunta, né? Eis que o oferecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Né? A palavra também que os irmãos já têm conhecimento, né? Fala sobre Saul, fala sobre Samuel, o profeta de Saul. Deus deu uma ordem, né? Para Saul que ele saísse e exterminasse todo o povo, inclusive os animais. E ele exterminou o povo, mas não exterminou os animais. Sinal de desobediência à palavra de Deus. Né? O profeta Samuel chegou até Saul. Vou ter uma história minha aqui, né? Estou no meu coração. Chegou até Saul, chegando até Saul, escutou os rugidos das vacas no curral. E perguntou para Saul: por que tu não obedecesse a Deus? Não era para exterminar o povo? E por que você não foi obediente à palavra do Senhor? Né? Aconteceu são os animais, porque tinha escutado o rugido dos bois lá no curral, né? Das ovelhinhas. Não era para acabar com tudo, né? Então, porque fosse tu desobediente a Deus, Deus agora também está desagradando de ti. Isso é minhas palavras, né? Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, quer dizer, a ordem de Deus, né? Isso aqui, no finalzinho do versículo 23. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti. Olha que coisa dura, né? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, automaticamente também Deus se entristece com a gente, né? Não é assim que acontece? E a Bíblia fala: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Muito melhor. E eu estava meditando em uma palavra pregada já há uns tempos atrás, e me veio à memória isso sobre algumas verdades. Eu já vivi, já presenciei, e o Espírito Santo colocou no meu coração que a fonte da verdade não é aquela palavrinha que alguém pensa assim com ele mesmo: Deus me disse. Isso muitas vezes não é a fonte de verdade. Para nós e nem para ninguém que a gente vai falar isso. Deus me disse. Né? Deus falou comigo. Né? Eu senti isso no meu coração. Sinto no meu coração que Deus está mandando eu falar isso. E nem sempre é tudo isso que a gente pensa que é, ou que deixa de ser, na nossa vida e na vida daquele partido que a gente está conversando. Eu senti isso no meu coração. Deus colocou isso no meu coração. Deus me disse isso. É uma coisa que a gente tem que meditar bastante, pensar bastante no que vai sair da nossa boca, porque às vezes Deus não disse nada. Nós não sentimos nada de Deus, e nós estamos falando aquilo para aquela pessoa para agradar o ego ou para levantar o ego dela, e sendo que Deus não disse nada, Deus não falou nada e a gente não sentiu nada. É complicada a situação, né? É complicado. A verdadeira força da verdade é o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. Essa é a verdadeira força da verdade. E isso acontecia e acontece muito nos dias atuais. Não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não fala. Deus fala, hoje fala. Usa seus profetas, usa seus vasos, usa até uma criança para falar com a gente, né? Usa, Deus fala, continua falando. Então, muitos de nós hoje em dia, muitos de nós, irmãos, infelizmente, têm usado esse tipo de argumento
para nos desculpar de alguma situação que eu e você se deparam. Muitos de nós hoje têm se usado esse tipo de argumento para nos desculparmos da situação. Por exemplo, alguém uma vez falou para mim: pastor, Deus falou comigo que eu tenho que sair daquele trabalho que eu estou trabalhando. Essa pessoa não chegou até mim para pedir um conselho para mim. Ela já veio com um argumento fixo da casa dela. Ela podia ter conversado: pastor, o que o senhor acha? Eu não estou contente com o serviço, eu peço conta, eu não estou contente lá, tem ninguém me perseguindo, meu carregado está perseguindo, eu não estou feliz lá. A gente chega ao teu papo e a gente chega a um acordo de espírito pela palavra. Não, ela chegou já com aquela convicção: pastor, Deus falou comigo e eu tenho que sair daquele trabalho, né? E aí, o que aconteceu? A gente muitas vezes, quando alguém chega e fala assim para a gente: ó, Deus falou comigo, você fica assim: é comigo, vai comentar o que com ela, se Deus já falou com ela? Que tipo de conselho você vai falar para ela? Né? Se você me diz: o canal, Deus falou comigo, não existe, agora deve ter um conselho para dar para mim. Mas que conselho ela vai me dar se eu estou dizendo para ela que Deus já falou comigo? Se Deus já falou com o senhor, então o que falar? Se Deus já falou com você, o que eu vou falar? Você está dizendo que Deus falou com você, eu não tenho o que falar. E a gente fica preso naquela situação. A gente fica sem atitude naquela situação. Não é? Ah, Deus falou comigo, mas Deus falou com você. Então, eu não posso falar mais nada, meu filho. Meu filho, né? Ó. E aí, então, ele saiu e pediu a conta do serviço. Mas eu não tinha falado nada para ele pedir a conta do serviço. Ele pediu a conta do serviço, ficou desempregado, pegou o meu assento de conta, começou a gastar o assento de conta, começou a passar necessidade em casa, e as portas agora Deus fechou de verdade. Porque a Bíblia fala que a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas o outro teimosia foi lá e fechou. Pediu a conta sem Deus falar nada com ele. E agora passou por crise, passou por necessidade, só não passou fome pela misericórdia de Deus. Se Deus tivesse mandado, Deus ia abrir outra porta. É isso que nós temos que ter um entendimento. Se Deus mandou eu sair do serviço, foi Deus que mandou, eu orei, eu jejuei, eu fiz o propósito, eu corri atrás de outra porta. Eu penso assim: se for sair do serviço, eu vou procurar outro primeiro. Jamais eu pedi conta no serviço se não tenho um outro em vista. Não faço isso, jamais, nunca fiz isso. Tem pessoas: ah, Deus falou comigo, falou, mas todo falou, você arrebenta a cara. Sofre ele, sofre mulher, sofre filho, sofre família, passa necessidade, sofre todo mundo junto. Meu Deus, uma palavra nisso também, né, irmãos? Uma vez um casal já está na minha casa, não aqui, lá no Mato Grosso, já está na minha casa, congregava comigo da igreja. E ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os 2 filhos, o homem dela deu 2 netinhas, uma filhinha de cada um. E a filha dela engravidou, casou e engravidou. E ela tinha um desejo forte de ter um netinho, um menininho, porque ela tinha 2 netinhas já. Então ela tinha um desejo grande de ter um menininho como neto. E ela conversando comigo, com a e tal. Aí ela falou assim: pastor, Deus falou comigo que o bebezinho esqueci o nome da menina dela lá, está esperando, né, um menininho. Eu falei: você tem certeza? Você tem convicção do que saiu agora da sua boca aqui sentado na mesa? Deus falou com você mesmo que essa criança que a sua filha está esperando é um menininho? Tem, pastor, Deus falou comigo. Mas se Deus falou com você, amém. Ela estava grávida de 4 meses, não tinha feito ultrassom ainda. Aí no 5º para 6º mês foi fazer a ultrassom. O sexo de bebezinho qual era? Menininha. Até hoje ela não voltou em casa ainda de vergonha, irmãos. De vergonha. Como que a pessoa fala: Deus falou comigo isso e isso, e está tudo ao contrário? Não foi Deus que falou. Foi sentimento
do que aquilo que saiu da nossa boca foi de Deus. Foi o achismo da nossa boca, o achismo da nossa mente, o achismo do nosso coração. E nós temos que ter esse entendimento, né? Em Hebreus, capítulo número 13, versículo 17, fala muito sobre Deus aqui, né? Diz assim, ó, obedecei a vosso pastor, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que eu me deram conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Quantas pessoas não fazem o pastor sofrer, chorar, porque vai aconselhar, não aceita conselho, retruca, desobedece, e o pastor quer aconselhar, quer ajudar, e no fim depois acaba sofrendo, chorando por algo que aquela própria ovelha fez ele chorar, porque não era para ter daquele jeito. Não aceita conselho, ou ouve aqui, sabe aqui, não desce para cá. Eu sempre falava isso na igreja lá. A gente não tem que ouvir o conselho do homem de Deus, ouvir aqui e deixar descer aqui. Se ouvir aqui, sair aqui, não descer aqui, aquele conselho não valeu de nada. Não é? Ó, o zelo dos nossos pastores tem sido sincero perante Deus. O pastor mesmo não imaginamos, nós como pastor não imaginamos que tem pedido de oração, que nós oramos pelos nossos membros, oramos pelas nossas ovelhas, pelos cuidados de Deus e misericórdia de Deus por nós, porque nós, como pastores, temos que prestar conta a Deus pelas almas que estão ao nosso cuidado. É o que diz a palavra. Mas muito do não ouvido, muito desobedece. Pastor que se vira. Ele falou isso aí. Eu não sei nem por que eu vim aqui na casa dele. Eu não sei nem por que eu chamei ele aqui na minha casa. Não sei nem por que eu chamei ele embora. Parei lá na porta da igreja, fiquei pedindo conselho. Por quê? Você não vai me ouvir, você não vai acreditar. Aí acaba sofrendo, aí o pastor sofre junto, chora junto. Todo mundo chora junto. Complicado, né, irmãos? Samuel, aqui nesse texto, ele está falando sobre a desobediência de Saul. Deus disse para ele exterminar tudo, mas ele traz as vacas e as ovelhas. Então Samuel ouviu o berro das vacas, já falei aqui, o zurrar das ovelhas, e pergunta para Saul: o que é aquilo? Eu trouxe para fazer o holocausto aqui, eu sei, mas não era para fazer o holocausto, Deus não queria o holocausto. Deus queria obediência. Por isso que a Bíblia fala: melhor obedecer do que sacrificar, fazer um holocausto. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, a desobediência aqui na nossa vida, irmãos, traz graves consequências para nós na vida espiritual, na vida familiar e até mesmo lá no trabalho. A desobediência traz graves consequências para nós. Aquilo que é desobediente, né? Deus lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva pela desobediência deles. Olha que coisa. Tirou fora. Não sei se eu vou ficar mais aqui. Vou esconder o jardim do Éden, se eu colocar vocês no outro canto. Aqui eu não quero mais vocês. Por causa da desobediência dos dois, né? Induzido pela serpente. As consequências, qual foi a consequência desse tipo de desobediência para a mulher toda de parto? Tem consequência quando nós desobedecemos a Deus. Alguma coisa nós vamos passar no estreito. Para a mulher teve dor de parto, a mulher nasceu tem dor de parto. Olha a consequência do pecado. Hoje a mulher sente dor de parto. Olha a consequência para nós homens. Comer do suor, nosso rosto tem que trabalhar, tem que suar a camisa, tem que fazer cada mão para colocar o alimento em casa, sendo que tinha tudo de casa, tudo de mão mercado. Né? Para a terra. Olha, até a terra pagou as consequências. Tem na terra os amores, as ervas daninhas, os carrapichos, não era para ter nada disso para a terra. Né? Quando Deus disse a Abraão que saísse do meio da parentela dele, e ele chamou o sobrinho Ló, aí os pastores de Ló começaram a contender, você sabe da história. Por quê? Porque foi a desobediência de Abraão. Era para ele sair do meio da parentela, mas não era para levar ninguém. E em desobediência levou o sobrinho Ló junto e aconteceu tudo aquilo ali. Né? Aí o Ló começou a se indicar, né? Começou a ter mais ovelha, um com o outro pai, começaram a ter ciúme no meio dos pastores deles, né? Eles mostraram a história. E aí eu fiquei imaginando, quando Abraão chegou, e Ló chegou lá na frente lá do lugar, e Abraão disse: escolha onde você quiser ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a direita e tal, né? Era a conversa entre os dois.
E eu fico imaginando assim, ó, se o sobrinho de Abraão, o Ló, tivesse dito para Abraão esse bate-papo assim, ó, tio, qual a conversa? Tio, vamos pacificar o nosso pastor, vamos colocar paz entre eles ali, né? Eu creio que seria muito mais diferente do que foi, do que está escrito. Porque Ló, ele não reconheceu que ele estava abençoado, estava sendo abençoado pelo tio dele. Ele não teve esse conhecimento, esse reconhecimento. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Acontece. Às vezes nós estamos sendo abençoados, não por merecimento nosso, mas por merecimento de alguém que está do nosso lado. E nós não sabemos reconhecer. Infelizmente. Em sinal de desobediência, em sinal de ingratidão, né? Mas Ló não reconheceu que foi por causa do tio dele, Abraão, que ele estava sendo abençoado. Preferiu sair debaixo das bênçãos de Abraão e obteve consequências terríveis. Desobediência. Saiu debaixo das bênçãos do tio dele. Não quero ficar mais com o senhor está bem, e eu estou bem também, está tendo briga aqui, está tendo briga, mas agora o senhor vem para cá, que eu vou para lá, e pega a sua vida, que eu vivo a minha, e você se vira para lá, que eu se viro para cá, não quero nem notícia sua. Muitas vezes acontece isso, na nossa vida, no meio da nossa família, né? No meio da nossa família. Aí o que aconteceu? Por Ló, em desobediência, preferiu sair debaixo das bênçãos de Abraão. Olha as consequências que ele teve. Cadê os rebanhos dele? Saiu com o rebanho, não saiu para Sodoma? Saiu rico. Em desobediência, perdeu tudo. Perdeu os rebanhos, perdeu a família, a mulher ficou transformada em estátua de sal, perdeu a riqueza que tinha, e perdeu até os pastores que outrora estavam brigando entre eles lá com os pastores de Abraão. Perdeu tudo. Por causa da desobediência, né? Ele preferiu caminhar sozinho, longe das coberturas espirituais daquele que tinha ali abençoado. Olha só, mas não está sozinho aí, eu não quero saber mais de bênção de ninguém, não quero estar mais sob bênção de ninguém. Então não é sozinho, segue a sua vida sozinho, mas segue sabendo que terá consequência. Quando nós desobedecemos uma ordenança das nossas autoridades, dos nossos pastores, nós não nos tornamos pessoas rebeldes. Foi aquilo que a Bíblia está escrito como pecado de feitiçaria, rebelde. E isso se torna para nós, como no meio espiritual, como feiticeiro, com desobediência, né? Quando nós somos incumbidos de fazer alguma coisa, nós fazemos não do jeito que foi incumbido para nós fazer, do jeito que nós devemos fazer, aí nós estamos em sinal de desobediência. Aí entra no reino espiritual como rebelde. Rebelde, é desobediente. E o rebelde para Deus é feiticeiro. Como é que fica a nossa situação? É difícil, né, irmãos? Infelizmente, existem pessoas que não querem ser guiadas pela obediência, preferiram ser guiadas por conta própria. Existe. Glória a Deus que aqui não existe, Pirapozinho não existe, né? Nas igrejas que estão debaixo da mão do pastor Adelino não existe, glória a Deus por isso, mas eu já vivi situações, meu Deus do céu, tanta gente desobediente, e depois pagava o preço e voltava atrás com a cabecinha abaixo, né? Infelizmente existe pessoas que não querem ser criadas pela própria obediência, preferiram ser criadas por conta própria. Aí fala assim, Deus me falou, Deus me disse, deixando assim o pastor e o seu líder de boca fechada. Eu acabei de falar aqui no começo. Deus me falou, Deus me disse. Aí o seu líder, seu pastor ou a sua líder, vai ficar de boca fechada, vai falar o quê? Se Deus já falou que tinha que falar, se ela achou que não. Quando alguma coisa é de Deus, tem que haver
a obediência chega até Deus como cheiro de perfume, já a desobediência chega até Deus como o mau cheiro. Deus não se agrada, né? Em João 6,38, temos um grande exemplo de obediência, não só ao nosso pastor, mas principalmente a Deus, quando Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que sinal e que ensinamento de obediência ao Pai. O próprio Filho Jesus disse isso, né? Eu não vim para cá para fazer a minha vontade, mas eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que exemplo de obediência, hein? Amém, meus queridos? Não vou esticar uma palavra, só isso aí. Amém? Amém, meus queridos? Mas eu creio que Deus aqui ensinou a gente um pouquinho. Pouquinha coisa eu creio que nós aprendemos aqui. Tem bastante tempo, pastor. Não, mas aqui já está bom. Aqui já está bom. Amém, meus queridos? Vocês entenderam? Como é bom a gente obedecer a Deus, obedecer o nosso pastor, obedecer o nosso líder, né? Sempre com obediência. E aí nós estamos vivendo cada dia melhor, prosperando, não só na vida material, na vida espiritual, na vida familiar. Deus nos prospera por cada obediência que há em nós.